Olá pessoal, tudo bem? Bom, essa é a nossa primeira aula, tá certo? Nossa primeira aula eu apresento para vocês o conteúdo programático. Bom, eu me chamo Renata, tá? Aqui nós vamos passear por alguns conteúdos. Então, primeiro é noções de funções, funções exponenciais e logarítmicas, limites e continuidade. Depois, temos a unidade 2 com derivada e, por fim, integral, tá? Aqui é o nosso cronograma, então eu vou deixar esse vídeo lá e vocês, então, vão poder utilizar, tá bom? Para poder se apropriar desse cronograma. Bom, esse projeto eu explico em sala de aula, tá ok? Muito bem. A bibliografia que eu utilizo, eu gosto bastante desse livro, que é Matemática Aplicada, do Goldstein, tá? Ele tem bastante aplicações em economia, administração, contabilidade, é um livro muito bacana. Bom, só para um breve histórico, tá bom? Não é nada assim, não tenho nenhuma pretensão, né, de explanar a história do cálculo para vocês, mas é só uma palhinha, tá? Então, gente, em geral, né, os cientistas, eles, eles precisam, né, estudar a forma como as quantidades variam, tá certo? Se elas estão se aproximando de valores específicos sob determinadas condições, tá? Então, por exemplo, na física, né, a velocidade varia, ou se a trajetória é irregular, tá certo? Então, essas questões da física, por exemplo, elas podem ser obtidas utilizando o conceito de derivada, tá? O cálculo ele foi descoberto, né, no século XVII, justamente para investigar problemas associados ao movimento. Então, muitas questões, né, muitas ferramentas matemáticas, elas surgem, né, exatamente para responder questões de outras ciências, tá? Então, eu diria, né, alguns autores também concordam que a matemática é uma ciência viva, né? Ela está sempre buscando formas de responder questões, seja na química, na física, nas ciências sociais. Então, o cálculo surge aí para resolver problemas de movimento, tá? Bom, outras aplicações, um pouco voltado para a área de vocês, que eu pretendo falar um pouquinho, né? Por exemplo, previsão de resultados econômicos. Então, utiliza-se cálculo para isso, tá? Ou então, para determinar fluxo máximo de tráfego numa ponte. Isso também, o cálculo, né? Utilizamos isso. E agora nós vamos, né? Lembrar um pouquinho de funções, ou então ver pela primeira vez, tá? Função, gente, ela sempre vai estar descrevendo uma relação entre duas quantidades. Então, nesse gráfico aqui, nós temos no eixo X o tempo, né? E aqui o montante do dinheiro. Então, aqui, por exemplo, está relacionando qual é o montante ao longo do tempo. Então, está relacionando aqui duas quantidades, que seria o montante de dinheiro e o tempo. Então, com isso, a gente consegue verificar que está ocorrendo um crescimento aí de dinheiro, por exemplo, numa caderneta de poupança, tá? Um outro gráfico aqui que também relaciona duas quantidades é o tempo, tá certo? Em meses, e a venda, né? E a venda de um determinado produto, né? No caso, o cereal matinal. Essa venda aqui está em centenas de milhares de caixas, tá? A unidade. Então, está associando aqui como que essas vendas se comportam ao longo do tempo. Pelo gráfico, a gente pode perceber que essas vendas estão decrescendo. Está ocorrendo um decréscimo dessas vendas ao longo do tempo. Então, só para vocês, né, terem alguns exemplos, tá bom? Bom, na sequência, então, né,
Eu acredito que vocês já começam aí a aguçar um pouco a curiosidade, o raciocínio, percebendo a importância de se estudar funções, né? Então, por que estudamos funções? Primeiro é isso, né? Para encontrar relações entre quantidades, tá certo? Então, primeiro, né? Nós estudamos funções exatamente para entender como duas quantidades se relacionam, né? Para encontrar essas relações. Normalmente, o valor de uma variável, ela depende do valor da outra variável. Então, por exemplo, aqui, né, o montante do dinheiro, ele está dependendo do tempo, tá certo? À medida que o tempo vai avançando, o dinheiro, então, né, esse montante está aumentando, tá certo? Então, essa ferramenta quantitativa, né, uma ferramenta ainda básica, que nós utilizamos para descrever essas relações, é a função, tá bom? Bom, temos, por exemplo, aqui a temperatura de ebulição da água, dependendo da altitude, tá? Por exemplo, o ponto de ebulição diminui quando a altitude aumenta. O rendimento anual, né, das economias vai depender da taxa de juro que está sendo oferecida pelo banco. Então, se você resolve fazer um investimento, o seu montante no final vai estar relacionado aí com a taxa de juros que está sendo embutida, tá? Que vai ser aplicada. Muito bem. Então, uma definição formal de função, né? Por exemplo, aqui eu tenho dois conjuntos, A e B, tá certo? Então, uma função de uma variável x, ele é uma regra que associa cada valor aqui, ó, tá? De x a um único número de f de x, tá certo? Então, tá sendo associado aqui, ó, a um único número de f de x, tá? Que é denominado o valor da função em x. O x é a minha variável, tá, dependente. X é a minha variável independente. Então, o que eu estou falando aqui, né? O conjunto de valores permitidos para a variável independente é o que nós chamamos de domínio de uma função, tá certo? Então, aqui, ó, a variável que está dependendo, que é o y, e a variável independente, que é o f de x. Então, esse y aqui, o valor dele vai ser de acordo com o valor que eu tenho para a variável independente. Então, a imagem de uma função são todos os valores, tá certo? Tomados pela função, né? Que é o valor assumido pela função quando eu aplico essa regra de correspondência para esses elementos do domínio, tá? E o domínio, então, são os valores permitidos que o x pode assumir, tá? Então, por exemplo, para não ficar tão confuso eu só falando, vamos colocar aqui alguns exemplos. Eu quero saber o domínio dessa função, tá certo? Então, o domínio dessa função, ó, f de x igual a 3x menos 1. Quando eu olho aqui para a variável x, que é a minha variável independente, tem alguma restrição, tem algum valor que x não pode assumir? Não, correto? Quem respondeu não acertou. Então, eu vou dizer, deixa eu ver, que o domínio dessa função é o conjunto de todos os números reais, tá? E, consequentemente, a imagem dessa função também vai ser o conjunto de todos os números reais, porque, né, não tem nenhuma restrição aqui que essa imagem, né, que o meu y, né, pode não assumir. Então, ele é passível de assumir quaisquer valores ali dentro do conjunto dos números reais, tá? Na letra B, a mesma coisa. Quando eu olho para a variável independente, que é o que vai determinar quem é o meu domínio, tem alguma restrição, tem algum valor que ela não pode assumir? Não, correto? Ela pode assumir qualquer valor, tá certo? Dentro do meu conjunto dos números reais, tá? No item C, quando eu olho, né, que é o que eu quero descobrir, o domínio, então o que eu percebo aqui, tá? Nesse domínio, x, ele
pertence aos números reais, mas não pode ser zero, tá certo? Porque 1 sobre 0, a gente não sabe, é indeterminado, né? É uma indeterminação. Eu não consigo, né, dividir 1 por 0, tá certo? Então, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais, exceto o zero, ou eu posso escrever com um asterisco aqui, que sinaliza que o zero não está fazendo parte desse conjunto. E aí, pessoal, a imagem dessa função, os valores assumidos por f de x, que a gente chama de y, ele também vai estar dentro aí dos números reais, mas nunca vai ser zero, tá certo? Isso aqui nunca vai ser igual a zero. Então, também os reais, exceto zero, tá? Muito bem. Na letra D, esse f de x igual a raiz de x, então, quando eu olho para o x, o domínio, então, né, dessa função, quais são os valores que x não pode assumir, tá certo? X não pode assumir valores negativos, porque dentro ali dos números, do conjunto dos números reais, a gente não tem raiz para número negativo. Isso entraria em números complexos, tá certo? Então, aqui são os reais, apenas os positivos. Então, esse sinal aí de mais sinaliza que só os positivos estão sendo contemplados aí nesse domínio. E, por sua vez, a imagem também dessa função também não vai admitir nenhum valor negativo, tá certo? Então, eu também tenho os reais positivos, tá? Muito bem. Bom, no exemplo 2, eu quero descobrir o domínio dessa função aqui, tá certo? Bom, quando eu olho, né, para a minha variável independente, que é o x, eu percebo que não há nenhuma restrição, tá ok? Então, o domínio é o conjunto dos números reais. E agora ele quer saber f2 e f-2. f2 significa, aonde tem x, eu substituo por 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 ao cubo, menos 4 vezes 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, mais 7. Quando eu faço essa continha aqui, eu acho que o f2, ou seja, o valor dessa função, quando x assume o valor igual a 2, isso aqui vai dar 9, tá certo? E o f menos 2, aonde tem x, eu substituo por menos 2, tá? Ok? Aqui eu até vou resolver, que aí a gente relembra alguns conceitos, caso vocês estejam precisando relembrar. Então, o f de menos 2 aqui, ó, um número negativo elevado a um expoente ímpar, tá? Uma potência que tem um expoente ímpar, preserva o sinal dele, que ele continua sendo negativo, tá certo? Agora aqui, quando o expoente é par, esse número negativo vai dar sempre positivo, tá? Menos com menos numa multiplicação, sinais iguais, é positivo. Tá certo? Então, aqui vai ficar menos 24, menos 16, mais 6, mais 7. Então, f de menos 2 vai ser igual a menos 27, tá bom? Muito bem. Bem, na sequência, nós temos, então, quando a gente, né, os domínios e as imagens, né, das diversas funções de uma variável real, tá certo? A gente pode escrever como sendo intervalos ou uma combinação de intervalos. Esses intervalos podem ser abertos, que a gente vai ter duas representações, parênteses ou bolinha aberta, e fechado, colchetes ou bolinha fechada, tá? As extremidades de um intervalo é o que nós chamamos de pontos de fronteira. E os pontos restantes são chamados de pontos interiores. Vamos supor que eu diga assim, ó, tem essa função x mais 1 no intervalo de 0 até 3, tá? Então, os valores que essa função pode assumir pertencem aos conjuntos 0, 1, 2 e 3. Esse 0, esse 1 e esse 2 são meus pontos interiores.
O 0 e o 3 são os pontos de fronteira. Eu sei que o 0 e o 3 faz parte desse conjunto porque eu tenho colchete, significa que é um intervalo fechado, que esse 0 e esse 3 estão definidos aqui na minha função, tá? Bom, então nós podemos, os intervalos que contêm os pontos de fronteiras são fechados, que eu acabei de falar, e os que não contêm os pontos de fronteira são os abertos. Então, se eu colocar essa mesma função aqui, ó, só que agora o intervalo aberto, 0 e 3, essa função x pode assumir o valor igual a 1 ou x pode assumir o valor igual a 2. Mas não vai assumir nem o 0 nem o 3, porque isso aqui é um intervalo aberto, tá bom? Muito bem. E na reta numérica, para vocês perceberem as simbologias, então se eu tenho aqui x maior ou igual a A e menor ou igual a B, quando eu coloco na reta, eu faço essa descrição, tá bom? Então, A e B, bolinha fechada. Então, esse aqui é o meu intervalo. Então, anotação colchetes, A, B. Se não tem essa barrinha aqui no igual, então x é maior do que A e menor do que B, significa que é um intervalo aberto, ou seja, os pontos A e B não fazem parte desse intervalo. Então, bolinha aberta e parênteses. Posso ter intervalos semi-abertos ou semi-fechados. Então, ó, aqui, ó, x maior ou igual a A e menor do que B. Então, o A pertence ao meu intervalo e o B não. Então, colchetes em A e parênteses em B, tá certo? Então, ó, x pode ser maior ou igual a A. Então, ó, fechado, todos os valores aqui maiores do que A ele pode assumir e a notação é fechado em A e vai até infinito. Infinito aberto, tá certo? A mesma coisa aqui, olha, x menor ou igual a B. Então, B faz parte do meu intervalo. Todos os valores menores do que B, né, A de eterno, eles fazem parte ali. Mas aberto em menos infinito e fechado em B, tá certo? Muito bem. Bom, vamos descrever graficamente esses intervalos e também usar a notação de desigualdade para a gente ficar craque aqui, ó. Então, ó, menos 1 e 2. Primeira coisa é identificar se é aberto ou se é fechado. Como eu tenho parênteses, é um intervalo que aberto. Então, eu vou fazer aqui a minha reta real, tá certo? Então, bolinha aberta em menos 1, bolinha aberta em 2, tá certo? E vou, então, definir o meu intervalo, vou pintar aqui, ó, esse meio aqui, tá certo? Então, na notação de desigualdade, eu tenho x maior do que menos 1 e x menor do que 2, tá bom? Muito bem. Na letra B, nós temos aqui, né, o intervalo fechado, tá certo? Porque nós temos os colchetes. Então, ó, é menos 2, tá certo? Menos 2 e vai até π, tá ok? Tá? Vai até π aqui, que π é igual a 3,14. E fechado, fechado, tá certo? Bolinha fechada. E essa bolinha fechada, se eu não tivesse essa anotação, eu já saberia que seria o intervalo fechado. Faço aqui, então, pinto aqui o meu intervalo e escrevendo nas notações de desigualdade, eu tenho x maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a π, tá certo? Na letra C, é o intervalo aberto. Então, eu tenho de 2 até infinito. Então, bolinha aberta. Vou pintar tudo daqui para cá, tá certo? Ok? E x maior do que 2, tá certo? Muito bem. Na letra D também eu tenho um intervalo aberto, né? Menos infinito e raiz de 2. Deixa eu apagar aqui. Ó, então na letra D eu vou ter a raiz de 2 aberto e todos os valores menores do que raiz de 2, eles estão ali no meu intervalo, tá? Exceto o raiz de 2, tá certo? E a notação de desigualdade,
x é menor do que raiz de 2, tá? Muito bem. Bom, dando sequência aqui aos nossos exemplos, vamos fazer uma contextualização. Por exemplo, a variável x descreve o lucro de uma companhia que uma companhia espera obter durante o atual ano fiscal. O planejamento dos negócios requer um lucro de 5 milhões de dólares, pelo menos, tá certo? Descreva esse aspecto do planejamento dos negócios na linguagem de intervalos. Então, esse pelo menos para gente, né? Esse pelo menos na nossa linguagem matemática, quando eu vou traduzir esse português para matemática, significa maior ou igual, tá certo? Então, o planejamento dos negócios, eu vou ter aí o x, tá certo? Sendo maior ou igual a 5 milhões de dólares. Então, esse 5, né? Porque pelo menos 5, meu intervalo fechado em 5 e aberto em infinito, tá bom? Muito bem. Bom, no nosso exemplo 5, eu tenho aqui uma função, tá? Que descreve aí um modelo de votação. Então, vamos considerar x a proporção do número total de votos obtidos por um candidato do Partido Democrata a presidente dos Estados Unidos. Então, de modo que ou votam nele ou não votam nele, tá certo? Então, concorda que x é definido 0, ele é maior ou igual a 0 e é menor ou igual a 1, tá certo? Ou votam ou não votam nele, né? Os cientistas políticos, né, observando um estudo de observação, verificou que uma boa estimativa da proporção de cadeiras da Câmara de Deputados que são ocupadas, né, que é ocupada por candidatos do Partido Democrata, é dada por essa função aqui, tá? Essa função é o que a gente chama de lei cúbica, tá bom? E eu quero calcular, então, quando x, tá certo? É igual a 0,6 ou 60% do total de votos que estão indo para o candidato democrata, tá? Então, vamos substituir na nossa função o x por 0,6, ok? Ó. Quando eu faço isso, eu obtenho aqui aproximadamente 0,77. Então, o que eu estou dizendo? Que essa função cúbica, tá? Da lei cúbica, tá certo? Prediz que se 60% do total de votos forem para o meu candidato, para esse candidato democrata, eu vou ter, então, uma proporção de 77% das cadeiras das câmaras dos deputados ocupadas por candidatos desse Partido Democrata, tá? Ou seja, cerca de 335 das 435 cadeiras seriam conquistadas pelos democratas, tá? Então, só outro exemplo de contextualização para vocês. Bom, no exemplo 6, eu tenho aqui uma firma de corretagem imobiliária que está cobrando uma comissão de 6% nas compras de ouro, entre 50 e 300 dólares. Para compras acima de 300 dólares, a firma cobra 2% do total da compra mais 12 dólares. Então, olha só, nós temos duas situações aqui, tá certo? Sejam X o valor do ouro comprado em dólares e F de X a comissão cobrada como uma função de X, que descreva essa função F de X. Então, nós temos aqui uma situação que a gente chama de uma função definida por parte. Então, ó, ele cobra uma comissão de 6% se eu tiver uma compra entre 50 e 300 dólares. Então, eu vou ter 0,06, né, que é a comissão, em cima, tá certo, do valor que está sendo comprado de ouro, se eu tô nesse intervalo de 50
a $300, tá certo? E caso eu esteja no intervalo acima, né, de $300, a firma cobra 2% do total da compra, né, mais $12, tá? Se eu tô nesse intervalo maior do que 300, tá bom? Então, essa aqui é uma função definida por partes, que eu estou apresentando aí numa contextualização para vocês. Então, na letra B, ele quer que eu encontre quando nós estamos vendendo aí 100, né, dólares em ouro. Qual seria essa comissão? Então, essa comissão, ó, F100, tá aqui, né, a função que eu vou utilizar é essa primeira, tá certo? Porque o 100 tá dentro desse intervalo. Então, vai ser 0,06 vezes 100, que vai ser igual a 6, tá certo? E o meu F de 500 já está definido na minha segunda função, nesse segundo intervalo. 0,02 vezes 500 mais 12, que vai ser igual a 22, tá bom? Muito bem. Bom, quando nós falamos de função, nós falamos de gráfico também. E gráfico, normalmente, vocês também têm uma aversão. Eu espero que a gente consiga quebrar isso ao longo do curso, tá bom? Gráfico é muito útil, né, para a gente entender o que está acontecendo. Então, quando eu falo em construir um gráfico, eu tenho que conhecer algumas simbologias, alguns elementos. Então, primeiro, eu tenho o plano cartesiano, tá certo? Que é definido por dois eixos ortogonais. Ortogonais porque faz esse ângulo de 90 graus entre eles, tá certo? O eixo X é o que eu chamo de eixo das abscissas e o eixo Y é o que nós chamamos de eixo das ordenadas e o zero aqui define a origem do meu sistema, tá? E normalmente quando eu quero fazer algum gráfico, eu preciso, né, plotar aqui pontos, tá? Pares ordenados. Então, essas coordenadas desse ponto, por exemplo, aqui, ó, ponto P, eu tô colocando nesse gráfico aqui, né? Possui, então, os números reais x1 e y1. Então, x1 e y1, nós dizemos que são as coordenadas do ponto P. E x1 e y1 também é definido como sendo um par ordenado, tá bom? Muito bem. Então, quando nós estamos descrevendo uma função geometricamente, o intuito é facilitar, né, a forma de visualizar o comportamento dessa função. Se ela cresce, se ela decresce, se ela é uma função constante, tá certo? Então, aqui eu peguei lá do nosso exemplo, então, do nosso primeiro slide, né? Aqui nós temos uma função crescente, ou seja, o montante do dinheiro ele está aumentando ao longo do tempo. E aqui o caso oposto, nós temos aqui as vendas, né, das caixas lá de cereais que estão diminuindo em relação ao tempo. Então, a gente tem uma função decrescente, tá bom? Muito bem. E agora, eu quero fazer com vocês um gráfico dessa função, x ao cubo. Então, vamos lá. Já para quem ainda não me conhece, eu não sou muito boa de desenhos, tá? Então, normalmente eu falo que eu estou esboçando o gráfico para vocês, tá? Então, aqui, primeira coisa, a gente vai definir os pares ordenados para plotar aqueles pontos, tá certo? Eu vou chamar de y igual a x ao cubo. Então, quando x é zero, 0 ao cubo é zero, tá certo? Quando x é 1, 1 ao cubo é igual a 1. Quando x é menos 2 ao cubo, primeiro deixa eu menos 1, né? Menos 1 ao cubo é menos 1. Depois, menos 2 ao cubo é menos 8. Esqueci de botar o 2 aqui, tá? 2 ao cubo é 8. Então, eu tenho, gente, esses pares ordenados para plotar lá. 0, 0, tá certo? 1 e 1. 2 e 8. Menos 1 e menos 1. Menos 2 e menos 8, tá bom?
E agora eu vou traçar aqui o meu plano cartesiano, tá? Vamos ver se eu vou fazer ele bem bonitinho. Dois. Ó, já tá meio fora de escala, tá bom? Aqui o nosso zero, minha abscissa e a minha ordenada, tá? Vou marcar 1, 2, menos 1 e menos 2. É legal aí na casa de vocês fazendo papel milimetrado, que fica bem bonitinho, tá? Então, eu vou marcar aqui o 0 e o 0, o 1 e o 1, tá certo? O 2 e o 8, o menos 1 e o menos 1, aqui. O menos 2 e o 8, né? Deixa eu ver se eu marquei tudo. Então, eu vou ter mais ou menos isso aqui, ó. Então, esse aqui, um pouco feio, né? Que eu podia ter posto mais bonitinho, sim. Seria o gráfico dessa função x ao cubo, tá bom? Muito bem. Dando sequência aqui, nem toda função representa, nem todo gráfico representa uma função, tá? Nem toda curva. Então, por exemplo, eu tenho um teste da reta vertical que é utilizado para verificar se as curvas representam gráficos de funções. Então, eu tenho aqui, ó, as curvas dos gráficos A, B e C, tá? Quando eu traço a reta vertical, né, aqui, aqui e aqui, no A, eu percebo que ela só corta a curva em um ponto. Então, eu digo que ela é uma função. Essa curva é uma função. Na letra B, ó, quando traçou essa reta vertical, cortou essa curva em mais de um ponto, em 3 pontos. Então, o B, essa curva não é uma função. E na letra C, ó, se eu faço aqui a reta vertical, ela só corta essa curva também em um ponto. Então, ela é uma função. Então, quais das curvas são gráficos de funções? As da letra A, a da letra A e a da letra C, tá bom? Muito bem. Bom, continuando, vamos ver se ajuda, né? Muito bem, então continuando aqui, nós temos alguns tipos de função. Essa daqui é a função linear, tá? A função linear, ela é representada por uma reta, tá certo? É também conhecida como uma função de primeiro grau. É toda função que tem essa cara aqui, esse tipo, y ou f de x, tanto faz, igual a mx mais b, tá certo? Então, m é o coeficiente angular dessa reta, a gente vai estudar muito sobre ele. Esse m, ele vai estar dando pra gente a inclinação dessa reta, ou seja, quanto que a variável está variando, né? A taxa de variação de uma grandeza ali em relação à outra, tá? Então, vai fornecer essa taxa de variação. O B é o ponto onde toca o eixo Y, tá certo? Então, seria o nosso B, tá? Então, olha só, a reta dessa figura 1A é o gráfico dessa função mx mais b, e a reta dessa figura B, tá? Ela não é o gráfico de uma função porque ela falha no teste vertical, tá bom? Então, uma função linear, ela pode também ter esse gráfico aqui, tá certo? Onde diz que é uma função constante, tá? Então, quando o meu m é igual a zero, ou seja, quando não há taxa de variação, tá? Eu tenho, então, uma função constante, tá bom? Isso é legal porque vai voltar quando a gente estiver estudando derivada, e a derivada nada mais é do que uma taxa de variação, tá? Que é o coeficiente angular da minha reta, que é esse m, né? E quando ele for zero, significa que a minha derivada é zero, né?
Ou seja, que não está ocorrendo taxas de variação, que a grandeza não está variando no tempo. Então, quando eu tenho uma velocidade constante, por exemplo, essa velocidade ela não varia ao longo do tempo. Então, o gráfico, né, a gente pode dizer que então, esse m é igual a zero, tá certo? Muito bem. E quando isso acontece, a gente chama essa função, né, de uma função constante, tá bom? Bom, a reta tem algumas propriedades, né? Ela é definida por um polinômio de primeiro grau, ela possui uma única raiz real, tá certo? Então, ela cruza o eixo x em um único ponto, né? Então, ela vai cruzar aqui o eixo x em um único ponto, tá certo? Né? E o sinal dessa taxa de variação, né, que é o m, que é o coeficiente angular dessa reta, ele vai me dar informações sobre crescimento ou decrescimento. Então, se eu tenho aqui, né, uma reta que está crescendo, significa que esse m é maior do que zero, certo? Agora, se eu tenho aqui uma reta que está decrescendo, significa que o meu m é menor do que zero. Ou seja, está ocorrendo um decréscimo ao longo do tempo e aqui está ocorrendo um aumento, um acréscimo ao longo do tempo. Então, essa função a gente chama de crescente, tá certo? E essa função aqui nós chamamos de decrescente, tá? Muito bem. Então, por exemplo, a função custo, tá? Eu quero botar aqui para vocês. Uma função custo simples para um negócio consiste em duas partes. Nós temos os custos fixos, tá? Que está associado ali ao aluguel, ao seguro, ao empréstimos comerciais, que eu vou ter que pagar independentemente da quantidade de itens que eu produzo, tá certo? E os custos variáveis, que dependem, né, do número de itens produzidos. Então, suponha que uma companhia de software para computadores produza e venda um novo programa de planilha a um custo de R$100 por cópia, e que a companhia tenha um custo fixo de 50 mil por mês, tá? Expresse o total do custo mensal como uma função do número de X de cópias vendidas e calcule o custo quando X é igual a 500. Então, vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Então, vou expressar essa função custo, tá certo? Então, eu tenho o meu custo fixo, que independentemente do número de cópias que eu venda, vai ser sempre 50 mil, mais, tá certo? O custo que é necessário para produzir uma cópia. Então, 100x, tá? Então, o x é o número de cópias, tá bom? Então, essa seria a função, ó. Essa seria aqui a função, ó. Seria, então, a função do custo mensal como uma função do número de x de cópias vendidas. E agora, o custo, né, quando eu tenho 500 cópias sendo vendidas. Então, eu vou ter lá 50 mil mais 100 vezes 500. Então, eu vou ter um custo aí, né, de 100 mil reais, tá certo? Muito bem. Só para a gente ver, eu quero fazer o gráfico com vocês, tá? Eu vou apagar aqui. Então, vou traçar aqui. Nossa, tá feio demais, né? Deixa eu apagar aqui. Tentar caprichar. Que escorrega aqui a mão. Então, nossa ordenada, nossa abscissa, tá certo? Vou marcar aqui 50 e os 100 mil. Fora total de escala, né, gente? Então, aqui, ó, os custos dos bens vendidos, tá certo? E no eixo X, eu tenho aqui o 500. É o nível de vendas mensais. Então, a gente viu que o 500, né? Se eu vendo 500 cópias, eu tenho, então, ó, primeiro parte de 50 mil, mesmo que eu não tenha nenhuma cópia vendida. E depois tenho para ordenado aqui 500 com 100 mil. Então, eu teria aqui, ó,
essa situação, essa reta aqui, tá? Essa função do primeiro grau, que é definida pela minha função custo, tá certo? Aqui, ok? E essa função, então, daqui para cá são os custos fixos, tá certo? E acima ali de 50 mil são os custos variáveis. Ok? Muito bem. Bom, falando de raízes, né, da função de primeiro grau, as funções de primeiro grau elas possuem apenas uma única raiz, né, que é justamente onde a reta cruza o eixo x, ou seja, se eu tenho aqui f de x igual a x mais 1, eu quero calcular a raiz dessa equação, né, é onde a minha função tem o valor zero. Então, igual a zero, x igual a menos 1, tá certo? Então, nesse caso, ela vai tocar o eixo x em menos 1. Só para a gente ver isso aqui na prática acontecendo e treinar, fazer gráfico, eu vou fazer aqui rapidinho para vocês. Então, olha só, x e y, né, que é igual a x mais 1. Então, quando o x é 0, o y é 1, tá certo? E quando o y é 0, né, tá certo? O meu x é menos 1. Então, eu tenho lá o ponto 1, tá certo? E aqui o menos 1. Então, 0 no x e 1 no y, tá aqui. E menos 1 no x e 0 no y. Então, eu tenho essa reta aqui, certo? Então, essa reta daqui, né, é o que eu tenho, então, dos meus... É o gráfico que representa, tá bom? Ok? Se eu quisesse expandir x1, x2, eu vou marcando os pontos, então, tá bom? Mas só para vocês perceberem que ela vai cruzar o eixo x, né? Exatamente onde a minha função é igual a zero, né? O meu y é zero, em menos 1, tá bom? Muito bem. Bom, no próximo vídeo eu vou falar de funções quadráticas, tá?